A paisagem do Recife, desde sempre, foi desenhada por rios e canais que separam seus bairros principais. Para aproximar estes bairros, várias pontes foram construídas e estes elos de ligação renderam à capital pernambucana o cognome de Veneza Brasileira e também um dos seus mais belos cartões postais. Além de todo o encanto e beleza, as pontes da Veneza Brasileira também guardam muitas histórias curiosas. A Ponte Maurício de Nassau foi a primeira ponte de grande porte do Brasil. Sua construção teve início em 1642, mas antes do término, a coroa holandesa não quis mais investir no projeto e a obra ficou parada. Com isso, começaram a surgir comentários de que seria mais fácil um boi voar do que a ponte ser concluída. E o conde Maurício de Nassau então decidiu investir seus próprios recursos para finalizar a construção. O conde, para ter de volta o dinheiro que investiu na construção da ponte, garantiu que no dia da inauguração faria um boi voar. E quem quisesse ver esta façanha teria que pagar um pedágio, o primeiro cobrado no Brasil. E você, já ouviu a história do boi voador? Em Pernambuco, ouvi contar que Maurício de Nassau, por uma ponte, fez o boi voar. Foi um 71 que enganou o pessoal. A história do boi voador, eu fiquei sabendo numa visita ao Museu de Brenan, Ricardo Brenan, na Várzea, que se passou quando na inauguração dessa ponte aqui. Eu acho que de fato aconteceu. Não sei se exatamente nos termos, né? Mas como está toda documentada em museu, por historiadores e tal, não sei se seria exatamente essas palavras, porque assim, na história tem essas questões de aumento ou diminuição ou invenção das pessoas, mas eu acho que se passou mais ou menos assim. A história do boi que voava, era que Maurício Nassau precisava de dinheiro para construir uma nova ponte. E não tinha como. E ele teve a ideia de botar um boi para voar. E amadureceu essa ideia. E como era um balão e ninguém sabia, e à noite, pronto, o boi voou. Ele era preso numa corda de um lado a outro da ponte, pronto, e aceso e passou, voou tudinho. A história é real, tudinho, que faz parte da história de Pernambuco. É o seguinte, estava com tempo, aí eles botaram, depois da ponte, eles botaram um boi aí, entendeu? Então o boi ia para lá e para cá, entendeu? Então fica aquela multidão de gente para olhar, até carnaval, né? E dessa ponte era esse boi, na época, não agora mais não. Eles botaram um fio daí para lá, entendeu? Então ele ia e vinha. Ia de frente e voltava de ré. Aí botaram o quê? Um boi voador, mas só que ele não voava, né? Ele voava em cima do fio, entendeu? Mas não existe boi voador, não vai acabar que o boi vai voar. Aí não, isso aí é história, isso aí não tem não. O boi voador, meu pai me contou quando eu era muito pequena. Eu não tenho noção da idade, porque é realmente uma lembrança muito vaga. Mas foi num livro de história, né? Enquanto eu também aprendia sobre a história de Recife, Maurício de Nassau, Recife Antigo. E quando eu aprendi sobre Maurício de Nassau com o meu pai, ele me contou, quando o livro falava sobre o boi voador, ele me contou de uma forma muito mística, que parece que dava medo no povo. E quando me pediu para fazer esse vídeo, eu pensei que talvez o misticismo sobre, olha a vaca voando, um boi voador, quem sabe? Não, o boi voador foi o conde Nassau, que no período holandês, né, a serviço da Companhia das Índias Ocidentais, né, ele era o administrador, né. Então ele queria construir uma ponte, como construiu de madeira, e fez, a lenda conta que a história, né, que esse boi voador foi ele que fez uma espécie de um balão para garear fundos para a construção da ponte que ligava o bairro de Santo Antônio do Recife Antigo, né. Diz a história
né? Eu não sou dessa época, eu só vou fazer 60 anos, né? Isso foi em 1600 e pouco, que realmente ele fez o boi voar. Então as pessoas na época ficaram perplexas, porque ele disse que ia fazer o boi voar e realmente fez o boi voar, né? Para com o dinheiro agariar fundos para a construção dessa ponte de madeira que levou o nome dele, né? E hoje existe essa no mesmo local, sendo de alvenaria, né? Sobre a história do boi voador, né? Que tomou um vulto de lenda. Alguns historiadores, a maioria deles, atribuem o registro desse evento a Manuel Calado. Frei Manuel Calado foi o que escreveu o Valoroso Lucidemo, e ele conta esse período holandês aqui em Recife. E eles apontam como sendo a primeira obra que vai fazer a referência a essa ação do boi voador. E o que seria isso? Nassau tensionava construir uma ponte que ligasse o que a gente conhece hoje como o bairro do Recife ao bairro de Santo Antônio, e também tensionava, para o uso da ponte, fazer a cobrança de um pedágio. Mas o fato é que ele vai propor um evento, né, que seria justamente fazer um boi voar. Então ele entra em contato com um de seus asseclas militares e marca o dia, que seria justamente 14 de fevereiro, se eu não estou enganado. E ele faz toda a propaganda de que nesse dia um boi voaria por sobre a ponte nova, construída, que tinha, né, suas bases principais, né, as laterais, na verdade as cabeceiras feitas em pedra e o corpo feito em madeira. E aí, ainda no esteio da lenda, né, do mito, ele vai dizer que no fim do dia esse boi iria voar. E sairia de um sobrado que estaria no bairro de Santo Antônio para um outro sobrado que estaria no bairro do Recife. Segundo o Manuel Calado, ele vai dizer que, em comum acordo com esse amigo, ele vai introduzir no sobrado um boi de verdade. Só que, ao colocar no final da tarde, né, naquela coisa do lusco-fusco entre as 5 e 6 horas, ele vai utilizar um boi empalhado para fazer a ideia, mas é que as pessoas vão notar. Essa é a narrativa que o Manuel Calado vai trazer nesse livro, O Valoroso Lucidemo. Como um dos memorialistas da época, ele aí foi tomado como uma história, mas fora essa menção, eu desconheço, e aí pode ser também por conta que não é o meu alvo de pesquisa primária, mas assim, algum outro tipo de documentação que fale realmente que isso aconteceu. Nenhum registro, seja ele iconográfico, que seria muito difícil para a época, ou outro registro para além do livro do Valoroso Lucidemo, né? O boi voou, mas ninguém viu e toda a gente falou. O boi voou, mas ninguém viu e toda a gente falou.